E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Então, estou aqui para o nosso último capítulo, né? O capítulo 6 da história de Paulo. Então, esse é o último. E aí a gente encerra essa etapa e encerra essa etapa da gincana também, tá? Com as perguntas que depois eu mando desse capítulo. O capítulo de hoje tem como tema Paulo aguarda o seu prêmio, tá? E o versículo para decorar está lá em Filipenses 3:14. Filipenses 3:14, que diz assim: prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Filipenses 3:14. Esse prossigo para o alvo quer dizer o quê? Paulo estava determinado a seguir em frente. Ele tinha esse objetivo, né? A vida para ele era como uma corrida. Então ele estava mirando lá na frente um objetivo. Que objetivo é esse? Ele estava a fim de ganhar o prêmio. Que prêmio? Para Paulo, o prêmio era estar com Jesus na vida eterna e ouvir Jesus dizer para ele: muito bem, meu servo. Esse era o prêmio que Paulo estava esperando. Do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Ter um chamado significa fazer o que Deus pede para você fazer. Então era isso que Paulo sempre fazia. Deus dizia: quero que você vá para tal cidade, ele ia. Quero que você vá falar para fulano, ele ia. Sempre ele obedeceu, porque esse era o chamado dele, tá? E Paulo sabia que o seu chamado era servir a Deus de todo o seu coração, não importando o que acontecesse, sejam coisas ruins ou não. Lembram que eu sempre falo para vocês que a vida é feita de escolhas? A gente pode escolher coisas boas como coisas ruins, mas todas elas têm consequência. Paulo escolheu servir a Deus, ele fez uma escolha boa. Ele teve consequências ruins? Teve, porque sofreu, mas ele sofreu por amor a Deus. E isso fez com que ele chegasse mais ainda e alcançasse o seu prêmio, que era a vida eterna em Cristo Jesus, e ouvir de Jesus: muito bem, meu servo. Você tem vontade também? Gostaria de ouvir essa resposta também? Né? Ouvir Jesus falar isso para vocês? Não seria bom ouvir isso de Jesus? Eu gostaria de ouvir isso de Jesus também. Então eu vou também prosseguir em direção a esse alvo para ganhar esse prêmio também. Bom, na história de hoje nós vamos relembrar um pouquinho da trajetória de Paulo. Vocês lembram que Paulo nunca teve assim, né? Ele não foi cristão desde o começo. Então ele nunca teve uma vida voltada para Deus. Ele conhecia a palavra, que era o Antigo Testamento. Lembram que ele aprendeu, ele estudava aos pés de Gamaliel, seu grande professor. Paulo, ele era fariseu. Fariseu, ele seguia as leis de Deus, mas também seguia aquelas leis dele que eles achavam, entre aspas, que estavam agradando a Deus. E não era bem assim, né? Então, a primeira experiência de Paulo foi, vocês lembram? Lá na cidade de Damasco, quando Jesus apareceu para ele em forma de uma luz brilhante, falou com ele ficou cego, né? E ali ele soube então que aquele Jesus que ele dizia que não era Deus e que não tinha ressuscitado, realmente era Deus e tinha ressuscitado. Então ele vai para Damasco e Deus envia uma pessoa para falar com ele, um servo dele, que era Ananias. Então aqui Paulo começou a aprender
muitas coisas, né? Ele começa a saber qual era o chamado dele. Ananias disse para ele tudo o que Deus tinha dito que era para falar para ele, né? Que você vai pregar do meu evangelho, vai sofrer, vai passar por dificuldades, mas tem bom ânimo, eu estou com você. Então aqui Paulo já sabia que ele ia sofrer. E ele sabia também que a vida de um cristão não era nada fácil. Por quê? Porque ele também antes perseguia os cristãos. Ele matava, ele batia, ele prendia. Então ele já sabia que tudo isso ia acontecer com ele também, já que agora ele é um cristão. Pensa que ele se importou? Pelo contrário, ele decidiu prosseguir para o alvo, para esse objetivo que era ter a vida eterna ao lado de Jesus. E ele não estava se importando com o sofrimento que ele ia ter. Então, Paulo, ele já conhecia o Antigo Testamento, que era a Bíblia naquela época, porque o Novo Testamento não tinha sido escrito ainda, né? Então, ele sempre estudou. Lembra que eu falei? Ele estudava com o professor Gamaliel, né? Mas também teve um momento na vida dele que ele saiu, ficou um tempo fora para poder estudar e aprender mais sobre as Escrituras. Só que dessa vez, quem foi o professor de Paulo? Não foi Gamaliel dessa vez, foi o Espírito Santo. Ele se tornou o professor de Paulo. Então Paulo foi aprendendo tudo ali, para depois ele sair e fazer a sua obra, a obra que Deus colocou em suas mãos para fazer, né? E o que Paulo fazia? Paulo, então, testemunhava para as pessoas sobre a sua experiência de vida, testemunhava que realmente Jesus estava vivo, que Jesus era Filho de Deus, e contava sua experiência na estrada de Damasco, contava que antes ele também perseguia os cristãos, mas que agora ele se tornou um dele porque ele teve esse encontro com Jesus. Então Paulo fazia isso, ele testemunhava para as pessoas. E qual a outra coisa que Paulo fazia? Ele também treinava os novos cristãos. As pessoas na cidade, quando se convertiam, que começavam uma igreja, ele treinava eles. Lembram de um rapaz que Paulo conheceu numa das cidades que ele foi, chamado Timóteo? Então, Timóteo, ele vivia com a sua avó e com a sua mãe. E Timóteo, ele era um cristão. E Paulo, quando esteve lá, ficou sabendo dele e quis conhecê-lo. E resolveu levar ele junto com ele para as viagens dele, porque ele queria treinar Timóteo para poder ser um líder também da Igreja de Cristo. E foi o que ele fez. A sua mãe e a sua avó deixaram então que Timóteo fosse com Paulo para ser treinado, para poder também liderar uma igreja. E assim foi. Paulo treinou Timóteo durante muito tempo e depois designou ele para ir cuidar de uma determinada igreja. Então, enquanto Timóteo ficava lá cuidando nessa igreja, Paulo não desamparou ele. Paulo continuava o treinamento através de cartas. Paulo escreveu muitas cartas que a gente pode ver na Bíblia. E aí as cartas que ele mandava para Timóteo, tá lá, 1 Timóteo e 2 Timóteo. Em todas elas é Paulo dizendo para ele o que ele deve fazer, como proceder em algumas situações. Mas uma das coisas que Paulo sempre disse para Timóteo foi: não desanime, não tenha vergonha de evangelizar.
maneja bem a palavra de Deus, nunca se envergonhe do Evangelho. Sempre ele falando isso. E isso é para nós hoje também. A gente não pode ter vergonha de evangelizar, de falar do amor de Deus para as pessoas. Porque se a gente se envergonhar, na hora que chegar, que Jesus voltar, ele também vai dizer para nós o quê? Ele não vai dizer muito bem. Ele vai dizer, se afasta de mim porque eu não te conheço. Eu prefiro ouvir muito bem, minha serva. Eu não quero ouvir isso, se afasta de mim que eu não te conheço. Então Paulo orientava sempre Timóteo com relação a isso. E outros cristãos também. Ele treinava, ele escreveu cartas. Ele escreveu carta para a igreja de Corinto, ele escreveu carta para a igreja de Filipe, para a igreja de Éfeso, então, de Roma, né? De muitos outros lugares, tá? Então, pensem sempre nisso. Não se envergonhem do Evangelho. Nunca, tá? Paulo, ele não se preocupava com as coisas tristes que aconteceria com ele. De jeito nenhum. Paulo sempre teve a visão dele de que era o alvo, que era o objetivo dele, né? Que era como um troféu dessa corrida que ele estava tendo. Chegou o grande dia de Paulo morrer e se encontrar com Jesus e ouvir de Jesus: muito bem, meu servo. Só que antes ele falou de Jesus lá em Roma para o imperador, como Jesus tinha dito para ele, lembram na história passada? Então, ele foi até Roma, ele falou com o imperador. Paulo falava com pessoas importantes, de cargos importantes, imperadores, governadores, um monte de gente importante. Mas também falava para pessoas simples. Ele não se importava, o que ele queria era falar o amor de Jesus para as pessoas, que era esse o chamado dele. Paulo, quando esteve aqui, ele tinha uma profissão, ele trabalhava como fazedor de tendas, mas ele não abandonou o seu ofício. A Bíblia diz que ele continuou fazendo tendas, porque era uma maneira dele se sustentar também. Deus não quer que a gente passe fome, que largue tudo e saia por aí, não. Quando Deus chama a gente, Ele quer o melhor para nós. Mesmo que o final de Paulo fosse morrer, mas Paulo disse assim: para mim o morrer é lucro. Por quê? Porque eu vou estar com Jesus. Então esse era o objetivo dele. Prossigo para o alvo. Foi o que ele fez, que era o chamado de Cristo, que Deus tinha para ele em Cristo Jesus. Então pensem nisso, que Deus possa abençoar a vida de vocês, que as mensagens da história de Paulo possam estar entrando em seus corações e na sua mente. Lembrem-se, prossigam para o alvo. Creiam em Deus, porque Ele não é falso. Ele não é feito de madeira, Ele não é feito de pedra, Ele não é uma imagem assim. Ele é o Deus verdadeiro. Ele não mente, Ele não engana. Pelo contrário, Ele é um Deus justo, um Deus amoroso, um Deus que nos guia, que nos protege. É Ele que está nos protegendo contra esse coronavírus. Ninguém está livre de pegar. Mas se pegar, Deus vai estar conosco também. Então, fiquem com Deus. Logo estarei mandando o vídeo também com as perguntas. Que Deus abençoe vocês. Se cuidem, amo vocês.